A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu quero lembrar a você, amigo que nos acompanha, que temos um enorme fortalecimento do Jornal do Boris sob aspecto de transmissão e pelo significado, né? Estamos nos juntando, estamos entrando numa parceria que começa na próxima segunda-feira com o SBT News, uma parceria, né, que nos reforça muito ao Jornal do Boris, afora a honra de voltar à casa onde na verdade eu comecei no jornalismo televisivo. Eu venho do jornalismo escrito, antes rádio, e no televisivo eu comecei no SBT, e muito me orgulha de, já em idade provecta, estar voltando a esta grande emissora do panorama televisivo nacional. Um jornal, o SBT News, é um jornal de alto nível, né? Você pode acompanhar, né, uma nova realização do SBT, dirigido à informação correta, à independência, ao apartidarismo e uma qualidade excelente. Você pode ver até no portal, enfim, você pode ver até na internet que tipo de jornalismo, e pode acompanhar, deve experimentar o tipo de jornalismo noticioso que o SBT News faz hoje, e por isso você vai verificar que eu me orgulho de ter essa parceria a esta altura dos acontecimentos. E os acontecimentos hoje. Ontem o Brasil levou um choque, para alguns foi um susto, para outros foi apenas um choque com a notícia abrupta. Está aqui, ó. Estados Unidos decidem declarar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas sem aval do Brasil. Governo Trump decide classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Valor: governo dos Estados Unidos decide classificar CV e PCC como organizações terroristas. E o Globo: Estados Unidos classificam PCC e CV, Comando Vermelho, como organizações terroristas. O que significa isso, né? Vamos dar uma lidinha num dos textos aqui, para manter a exatidão da notícia. Eu posso relatar para vocês o que está acontecendo, mas prefiro essa precisão aqui para não escapar nada. Anúncio ocorre após Flávio Bolsonaro defender medida diante de Trump e Rubio. Olha, antes de ler o texto aqui do Estado, essa medida já vinha sendo idealizada pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, e vinha sendo conversada, discutida entre Itamaraty e governo americano. Então, não é tão novidade assim. Existia essa possibilidade, né? Claro que o Lula é contra, e a gente já vai chegar no porquê, e, como consequência política, desgasta o presidente Lula e
pode favorecer, pode desgastar e pode favorecer ao candidato Flávio Bolsonaro. Então eu vou ler aqui, é curtinho, só para você ter uma ideia com precisão, suponho eu, precisão do Estadão. Os Estados Unidos informou ontem que o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho serão considerados organizações terroristas internacionais a partir de 5 de junho. A divulgação foi feita pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, um dia após ouvir o pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro pedido de ouvir do pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro pedido para que essa decisão fosse tomada. Grande dia, escreveu em suas redes sociais o senador, que na terça-feira havia feito a mesma solicitação a Donald Trump na Casa Branca. O assessor-chefe da assessoria especial da presidência, Celso Amorim, escreveu que a medida não pode ser pretexto para uma intervenção americana no Brasil. O governo Lula tem se posicionado contra a iniciativa. Então esse é geralmente o panorama, essa é, em geral, a notícia sobre o que aconteceu ontem. Tem gente dizendo que não tem nada com a visita, mas evidentemente vai ser muito difícil de desligar essa decisão do governo americano da visita de Flávio à Casa Branca e ontem ao Departamento de Estado, onde ele conversou com Rubio. Embora, eu repito, isso já vinha sendo conversado, o Brasil mostrando ser contra as desvantagens, etc., etc. Os Estados Unidos têm usado essa legislação de terrorismo, etc., para invasões, Venezuela, para atirar em barcos que estejam transportando petróleo da Venezuela, afundou aquele X número de barcos, de navios, etc., etc. E, claro, que cria um temor de que isso possa ser utilizado até de maneira discricionária contra o Brasil. Não há nenhum motivo além disso. O que os Estados Unidos usam? O que os Estados Unidos usam? Usam o crescimento do Comando Vermelho e do PCC, que, segundo os americanos, acabam, de alguma maneira, presentes nos Estados Unidos. Quer dizer, essa presença do PCC e do Comando Vermelho, que mexe com os Estados Unidos, né? Eu não estou afirmando que mexe. Eu acho que pode chegar lá porque eles estão em grande crescimento, estão inflando, né? Já estão em várias partes do mundo. A afirmação é que o tráfico de drogas promovido pelo PCC e Comando Vermelho atinge a população americana. Então, são terroristas na visão deles. O Brasil tem uma legislação sobre terrorismo que diz o seguinte: só é terrorista o ato inspirado por política, por ações políticas, ideológicas, etc. Quando você tem um ato que pode ser igual, por exemplo, a invasão de uma fazenda por sem terra, etc., não é ato terrorista porque não traz uma vontade de ter terras. Não é uma coisa de fazer, de
segundo a legislação brasileira, segundo o que levou a legislação brasileira, esse não traz do seu bojo, por exemplo, uma invasão de fazenda, é um ato social, não é um ato que tenta modificar o regime, trazer o comunismo para o Brasil. Segundo a legislação brasileira, a legislação separa muito e esse ato americano está em oposição à visão legal brasileira. Tá, não é a mesma, é diferente, não precisa ter ato terrorista. Agora, os Estados Unidos têm usado isso mesmo infringindo a própria lei. Eles usam a lei, eles dizem que estão cumprindo a lei, mas tem uma série de trâmites internos, até consulta ao Congresso, levar a decisão de usar a lei ao Congresso, que o Trump está lá se lixando, quer dizer, ele usa e atribui a legalidade da operação que ele faz, que não tem legalidade nenhuma, a essa legislação que permite interferências. Olha aqui, governo Lula é contra a medida defendida por Flávio, que esteve com Trump esta semana. O Estadão fala da linha fina. Anúncio ocorre após Flávio Bolsonaro defender a medida diante de Trump e Rubio, e a Folha fala gestão Lula tentava barrar a medida. Anúncio sucede a visita de Flávio. Então, vai ser muito difícil você desvincular a presença de Flávio dessa decisão americana. Consequências políticas. Aí vamos entrar no campo do do potencial. A campanha bolsonarista acusa a esquerda brasileira, o governo Lula, de ser leniente com o crime. E o PT, a esquerda brasileira, tem uma visão sobre crime muito diferente de grande parte da população. Crime é consequência da situação social. Quer dizer, o criminoso é uma vítima da sociedade, tal, e por isso você não pode partir por uma política de punição e tal. Você tem que tem que tratar de maneira humana. Claro, isso tem que ser sempre de maneira humana. Tem que tratar de maneira diferente o criminoso, como uma vítima da sociedade, né? Tem que ser reeducando, tem que ter. Agora, a população brasileira, para falar, está de saco cheio com essa criminalidade crescente, prega, e a direita também, né, em praticamente todos os seus matizes, prega uma legislação mais dura, penas mais duras, penas de prisão, punições, né, tirar de circulação esses criminosos, acabar com saidinha, acabar com progressões, um monte de visões absolutamente diferentes do governo Lula. E o governo Lula reagiu agora dizendo que vai criar um plano fantástico. Imagine, 6 meses perto do final do governo dele, ele vai criar um plano nacional, que nem vai dar para começar. Nem sei se, né, depois de meses e meses, 3 anos e meio de governo, ele vem com essa. Claro que é uma medida eleitoral. Então, como é que fica? A direita, o Bolsonaro, o Flávio, vai pautar a sua campanha agora dizendo, viu, eles são a favor dos criminosos. Já vinha. Agora, segundo eles, vem a prova. Já vinha dizendo isso.
Segundo eles, agora vem a prova. A prova é que ele é contra classificar essas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é a prova. Você vê que aí isso é transformado no seguinte: eles são a favor dos criminosos, eles defendem os criminosos. A maioria da população brasileira não vai escarafunchar a legislação, vai acreditar nisso. Uma parte da população vai acreditar nessa visão. Já existe, né, uma certa visão que pode ser classificada como leniente em relação ao crime por parte do PT e da esquerda brasileira. É uma visão da esquerda. Já existe a acusação, enfim. E agora isso reforça, estou falando politicamente. Então, tem um potencial, pode prejudicar, arranhar a candidatura do presidente Lula. Ele pode perder alguns pontos. E o assunto ganha uma dimensão maior, pelo menos nesse instante, do que o Vorcari e o Banco Master. Você vê que eles desceram do alto das primeiras páginas dos jornais, né, das manchetes do noticiário um pouco para baixo. E nós vamos esperar para ver como isso se reflete nas pesquisas. Para o Brasil, se você olhar nesse instante, neste momento, não tem nenhum perigo, não há nenhuma perspectiva de invasão, de que os Estados Unidos declarem o Brasil um narcopaís. Estão avançando. Comando Vermelho e PCC estão avançando, tem domínio sobre amplas partes do território brasileiro, né? Estão avançando. Mas esse perigo, por exemplo, como a Venezuela, invadir a Venezuela, não tem nada aí, nada. Tem uma relação que vem melhorando depois do tarifaço, o Lula foi lá, quer dizer, tem uma relação normal, nenhuma animosidade que possa imaginar isso. Mas fica uma legislação, a existência dessa legislação tem a ver com a soberania nacional. Para muitos tem a ver, e eu acho que tem a ver mesmo. Abre um flanco, né? Cria uma possibilidade, se bem que remota, ou se bem que quase inexistente, mas está aí. Está aí, né? Está aí. E força o Brasil, talvez, a apertar o combate. O Brasil está tentando fazer o que pode nesse momento enfim, essas tem toda uma história, acho que eu não vou entrar nisso agora, do crescimento, tem uma participação da omissão do Estado brasileiro, tem um monte de coisas que começou dentro das cadeias, né? Então, é uma coisa que não é uma ameaça que amanhã vai acontecer, mas é ruim. E eleitoralmente, eu repito, prejudica o Lula porque ele está do outro lado e pode dar a impressão, e isso que os bolsonaristas vão tentar, de que ele está do lado dos criminosos. Está aí mais ou menos um panorama do que está acontecendo. Mas tem mais coisas, né? Aconteceu um monte de coisa. Ainda nesse campo do Comando Vermelho e do PCC, teve ontem uma tremenda visitação do GAECO, né, Receita Federal, Polícia Federal, a fintechs,
na Faria Lima e em várias partes do Brasil. É o financiamento e lavagem de dinheiro dessa bandidagem. O governo Lula do PT, e aí também o governo Lula e do PT estão tentando, um parênteses, né, salvar o BRB, que é esse banco de Brasília, que vai receber 6,5 bilhões de empréstimo. É um dinheiro do governo e desse fundo dos bancos, esse fundo de garantia que os bancos mantêm para eventualidades, né? E, enfim, vai cair na cabeça da população, salvar. E ainda a gente lê que o Vocaro acha que vai recuperar algum dia o Master, que vai provar que não é bem assim e tal. Pelo menos os jornais ficam registrando nas suas colunas de bastidores que ele quer isso. Mas ontem teve uma incursão violentíssima sob o aspecto de tamanho. Não estou falando sob o aspecto de brutalidade, né? Deixa eu pegar aqui. Foi uma coisa gigantesca, né, no Brasil todo. Um aparato policial, fintechs, uma coisa que tinha que ser combatida. As fintechs gastaram, giraram um monte de dinheiro, tem um monte de dinheiro, lavagem de dinheiro. Ué, por que não apertam o cerco contra? Por que deixam as fintechs? Parece até que elas interessam a alguns quadros que talvez usufruam com a presença da... Por que não se restringe a ação? Não estou falando nem acabar com as fintechs. Quer ver o que o Estadão disse aqui? Olha, fintechs suspeitas de atuar como bancos paralelos de organização criminosa ligada ao PCC, foram alvo do GAECO, órgão do Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal. Uma delas movimentou cerca de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo entre 2022 e 2024. Um horror, né? Um horror. Aí você vai olhando, as coisas se misturam. Por exemplo, no Rio, para poder investir no Master, porque o governador era assim com o Vocaro, o governador Castro, para poder investir no Master, a Previdência do Rio, né, fez um buraco imenso na Previdência, que é dos funcionários aposentados do Rio de Janeiro. O governador tem conversas com o governador, pegas no telefone do Vocaro, que mostram, com todas as reservas que você pode ter de classe, que esse governador é um bandido, é um meliante, esse ex-governador Castro, um meliante. Né? Ele ascendeu rapidamente, ele é um meliante, despreparado para governar e pronto para qualquer coisa. Um governador capaz de tudo. E ele desistiu da candidatura. Olha, Cláudio Castro desiste de disputar o Senado após ser alvo da ação da Polícia Federal. Pegaram os telefones dele, estão descobrindo quem é a figura. Suspeito de favorecer Vocaro e o Master durante uma gestão, ex-governador do Rio avisou durante sua gestão, avisou ao presidente do PL sobre a decisão. Não pode concorrer, né? Cara,
um bandidão e um cara que vem de uma categoria econômica de um nível que não permite determinados luxos. O Vorcaro manchou isso. Imagine, levou... Não foi só ele, imagine autoridades vão experimentar o uísque. Olha, ministros importantes, até ministros da área judiciária, vão fazer experimentação de uísque numa rodinha, charuto e carne com ouro. Né? Olha que sedução, né? Uma carne que vem com ouro, que a carne chega assim, custa esse jantar que o Vorcaro pagou para esse deslumbrado governador do Rio, bandido, os dois, bandidos, aí criminosos, aí vem uma camada de, não sei se ouro em pó e tal, aquele deslumbra, né? Aí charutos, aquele pessoal todo. É uma loucura. Num país pobre, carente, com gente passando fome, não dá para acreditar, né? E aí não vai dar tempo de eu entrar e tudo isso. Ó, União e Distrito Federal fecham acordo para cobrir prejuízo do Master no BRT. Medida viabiliza empréstimo de 6,5 bilhões e tal. Nós que vamos acabar pagando isso, né? Socorro ao BRB saiu após a ação do DF no Supremo e aval de Lula. Vamos salvar o banco estatal. Deixa eu ver aqui. Bom, essa PEC do 6x1 passou. O pessoal... que eu vi nas respostas, nas colunas, nas respostas que nos chegam aqui pelo site, eu vi que o pessoal ficou bravo comigo. Não é que a gente é contra, é que é inoportuno. Olha, eu vou dar um quadro só. Vou modificar no Senado pelo jeito, até porque não está dando tempo, né? Se fosse tão bom, então, por que o governo Lula não fez isso no começo do governo? Está fazendo só agora, nas vésperas da eleição. Se é tão bom, será tão aceitável. Claro, todo mundo gosta de receber aumento. Agora, quando você vai ver as consequências, pega pior a pequena empresa. E o Estadão fez um editorial que eu assino embaixo, né? Olha aí. Câmara vilaniza os empresários. Deputados transformaram o debate sobre a redução da jornada de trabalho em cruzada moral contra o setor produtivo e tratam pedido de cautela como defesa da exploração. Para ter uma ideia da escala 6x1, que ainda está onde está presente e tal, aí eles pega exatamente a pequena empresa e um tipo específico de empresa. Transporte aéreo, 52% dos serviços de alojamento, em 41% da alimentação. Peraí, olha, na área... 6x1 presente, 53,2% das empresas de carga e transporte, 52% nos serviços de alojamento, eu estou arredondando, 47% na alimentação e 42,2% no comércio, segundo o Ministério do Trabalho. Aí tem que esse pessoal vai ter 2 meses para mexer em estruturas imensas ou estruturas pequenas que estão beirando o prejuízo. Gente, onde é que nós estamos? Ninguém é contra. É bom aumentar salário, é ótimo, todo mundo gostaria.
Agora, precisa ver se pode, precisa ver se tem dinheiro, precisa ver se é oportuno para o país. Quer dizer, você ganha um salário pela frente e pelas costas vem a inflação, ele toma o que você ganhou e algo mais. Tem que tomar cuidado. Por isso não foi feito antes. Agora, no desespero eleitoral... Bom, quem tomou café com a gente? Jorge Costa, Yara Maria e Tânia Silva, Rubens Alves, Mário Henrique, deixa eu ver aqui, Carol Florencio, Plínio Marcos, imagine, eu estou lembrando do nosso querido, saudoso Plínio Marcos, Carla Figueiredo, Ademar do Nascimento, Paulo Lemos, Valquíria Camilo, Jean Lira, Edinalva Souza, Jean Carlos de Irecê, Bahia, Valdir Tetila de Paranavaí, Laércio Santos de Marília. Pessoal, na segunda-feira nós vamos começar a nossa colaboração, né? A nossa parceria com o SBT. Espero você na nossa estreia. Não muda nada, as outras emissoras, as outras sites que nos transmitem, rádios, televisões por todo o Brasil continuam transmitindo da mesma maneira. Nós só ganhamos o tamanho, a força e a credibilidade do SBT News. Bom dia.